Naquela noite, quando cravei um prego em uma imagem sagrada e gritei como se fosse invencível, achei que dominava tudo. Mal sabia eu que aquele gesto iria refletir na minha vida de uma forma que jamais poderia imaginar. Inscreva-se no canal para acompanhar outras vidas que foram transformadas pela fé. Meu nome é Felipe. Há uma cena que nunca sai da minha memória. Era uma noite abafada de março de 2008, o tipo de noite em que o ar parecia pesar nos pulmões. Estávamos em um quarto pequeno, iluminado apenas por velas, quando peguei uma imagem de Maria e cravei um prego em sua base, virando-a de cabeça para baixo numa cruz improvisada. Lembro do barulho seco do metal atravessando a madeira e da sensação de triunfo que invadiu meu peito. Eu gritava, exaltado, como se estivesse provando a mim mesmo que nenhum Deus poderia me dominar. Leandro e Cíntia, os dois amigos que mais se orgulhavam das minhas provocações, batiam palmas como se assistissem a um espetáculo teatral. Naquele instante, aplaudido como se fosse um líder, eu acreditava de verdade que estava acima de qualquer fé. Mas essa arrogância não nasceu do nada. Ela germinara anos antes, quando eu tinha apenas 8 anos. Meu pai nos abandonou numa manhã de chuva, quando eu completará 7 anos. Simplesmente saiu para comprar cigarros e nunca mais voltou. Deixou minha mãe, Conceição, com 3 filhos. Eu, Patrícia, 2 anos mais nova, e o pequeno Marcos, que tinha apenas 5 anos. O que se seguiu foram anos de luta que moldaram minha visão de mundo de forma torta. Minha mãe era uma mulher de fé profunda. Trabalhava como doméstica em 3 casas diferentes, saía às 5 da manhã e voltava às 9 da noite. Nos fins de semana, quando outras crianças brincavam na rua, ela nos arrastava para a missa das 6, na igreja do Rosário. Eu odiava aquilo. Odiava vê-la se ajoelhar, sussurrar orações, derramar lágrimas diante de imagens silenciosas enquanto nossa geladeira estava quase vazia em casa. Mãe, por que a senhora reza tanto se Deus não resolve nada? Eu perguntava, ainda criança, genuinamente confuso. Ela me puxava pelo braço, olhava ao redor envergonhada e sussurrava: "Não fala isso, menino. Deus sabe de tudo, Ele tem um plano." Eu não entendia que plano incluía um pai ausente e uma mãe que chorava escondida à noite. Aos 12 anos, quando Marcos morreu de meningite, não tínhamos dinheiro para tratamento particular, e o SUS demorou 3 dias para uma vaga na UTI, minha revolta se cristalizou. Lembro de minha mãe abraçada ao caixãozinho, repetindo entre soluços: "Foi vontade de Deus, foi vontade de Deus." Eu olhava para aquela cena e pensava: que Deus é esse que mata a criança? A partir dali, cada oração dela virou motivo de deboche para mim. Cada terço que ela rezava escondida no quarto era uma nova oportunidade de mostrar minha indignação. Mãe, para com essa bobagem. Se Deus existisse, o Marcos ainda estaria aqui. Se Deus existisse, meu pai não teria ido embora. Ela baixava a cabeça e continuava rezando, mas eu via suas lágrimas. Na época, eu achava que estava sendo lógico. Hoje, sei que estava sendo cruel. Na adolescência, minha revolta ganhou uma roupagem intelectual. Eu devorava livros sobre filosofia, especialmente Nietzsche e Sartre. Decorava frases de efeito: "Deus está morto e nós o matamos." Usava essas citações como armas nas discussões na escola, no bairro, em casa. Eu me tornara o garoto que pensava diferente, que questionava tudo. Os colegas começaram a me ver como uma referência. Quando alguém queria questionar a religião, vinha falar comigo. Quando alguém queria chocar os pais católicos, me procurava. Essa atenção me alimentava. Eu descobri que a inteligência poderia ser uma forma de poder, e o ateísmo militante, minha marca registrada. Aos 16 anos, conheci Leandro numa festa no bairro. Ele era 3 anos mais velho, tatuado, com uma aura de rebeldia que me fascinava. Foi ele quem primeiro me falou sobre rituais de liberdade, como chamava. Não era nada sério no início, apenas provocações, símbolos invertidos, frases de efeito. Mas havia algo sedutor naquilo. A sensação de pertencer a um grupo seleto, de pessoas que viam além da ilusão religiosa. Cíntia se juntou ao grupo 1 ano depois. Era uma garota inteligente, filha de uma família evangélica rígida que a sufocava com regras. Ela via em nossas reuniões uma forma de respirar, de se rebelar contra o conservadorismo dos pais. Nós 3 formamos um trio inseparável, unidos não pelo que amávamos, mas pelo que desprezávamos: qualquer forma de fé organizada. Minhas provocações foram escalando. Comecei a frequentar cultos evangélicos apenas para fazer perguntas constrangedoras durante os testemunhos. Entrava em igrejas católicas durante as missas e ria alto quando o padre falava dos milagres. Minha mãe recebia reclamações dos vizinhos, chorava, implorava para eu parar.
Felipe, pelo amor de Deus, para com isso. Eu respondia, pelo amor de quem, mãe? De alguém que não existe. Em 2006, aos 21 anos, mudei-me para uma república no centro de Belo Horizonte para cursar filosofia na UFMG. Era minha chance de me tornar o intelectual que sempre quis ser. Mas a universidade, ao contrário do que esperava, não validou minha revolta adolescente. Os professores eram sofisticados demais para debates rasos sobre a existência de Deus. Meus colegas tinham referências que eu não possuía. Senti-me pequenininho. Foi nessa época que Leandro me apresentou a círculos mais radicais. Não eram satanistas de filme, com capuzes e altares dramáticos. Eram pessoas que, como eu, tinham construído sua identidade em oposição à religião, mas que levavam isso às últimas consequências. Fazíamos rituais de libertação, onde simbolicamente rejeitávamos tudo que representasse submissão divina. O que me atraía não era adorar o diabo, eu nem acreditava no diabo. Era a sensação de transgressão absoluta, de estar fazendo algo que chocaria profundamente qualquer pessoa religiosa. Era narcisismo puro, eu queria ser lembrado como alguém que ousou ir onde ninguém foi. Cíntia, sempre mais pragmática, às vezes questionava. Felipe, você não acha que a gente está exagerando? Eu respondia com uma risada. Exagerando em quê? Em usar a razão? Em não nos submeter a fantasias? Mas, no fundo, eu sabia que algo estava errado. Não nas ideias, mas na compulsão. Eu não conseguia parar de provocar, de chocar, de provar que estava certo. Minha mãe adoeceu em 2007, com câncer de mama. Durante os meses de tratamento, ela se agarrou ainda mais à fé. Passava horas no hospital rezando o terço, conversando com outras pacientes sobre milagres e graças alcançadas. Eu a visitava regularmente, mas sempre com uma postura crítica. Mãe, em vez de rezar, a senhora podia estar se informando sobre os tratamentos, conversando com médicos. Ela me olhava com aquela tristeza silenciosa que eu conhecia desde criança. Quando ela morreu, em dezembro de 2007, eu me senti vazio. Não triste como esperava, apenas oco. No velório, vendo-a dentro do caixão com o terço nas mãos, senti algo parecido com remorso. Mas transformei rapidamente isso em raiva. Ela morreu acreditando numa mentira. Pelo menos agora não vai mais sofrer por causa dessa ilusão. Foi 3 meses depois da morte dela que crucifiquei a imagem de Nossa Senhora de cabeça para baixo. Naquela noite de março, nós 3 estávamos no meu apartamento. Leandro trouxera uma imagem que havia encontrado numa igreja abandonada. Na verdade, ele a havia furtado, mas ninguém admitia isso. A ideia surgiu durante a conversa. E se a gente fizesse um ritual definitivo? Algo que marcasse nossa total libertação. Peguei o martelo e o prego quase sem pensar. Era como se todos os anos de revolta convergissem para aquele momento. Cada martelada era uma resposta às orações não atendidas, aos choros da minha mãe, à morte do Marcos, ao abandono do meu pai. Quando virei a imagem de cabeça para baixo na cruz improvisada, senti que estava finalmente no controle. Eu era o Deus da minha própria vida. Leandro gritou, isso sim é coragem, Felipe. Cíntia, com os olhos brilhando, disse, você nasceu para isso, para desafiar tudo e todos. Aquilo me embriagou. Era o reconhecimento que eu sempre busquei, a validação da minha rebeldia. Naquele momento, eu me sentia invencível. Mas, mesmo no auge do triunfo, uma pequena voz dentro de mim sussurrava, e se você estiver errado? Eu abafei essa voz com mais bravatas, mais risadas, mais provocações. Não havia espaço para dúvidas no meu mundo. Os meses que se seguiram ao ritual me deram ainda mais confiança. A história se espalhou pelo bairro, pela universidade, pelos círculos que eu frequentava. Algumas pessoas me evitavam com medo, outras me procuravam por curiosidade mórbida. Eu gostava de ambas as reações. Gostava de ser lembrado, de ser temido, de ser controverso. Minha irmã Patrícia, que havia se tornado ainda mais religiosa após a morte da mãe, tentava me convencer a mudar. Felipe, você está se perdendo. A mãe sofria vendo você assim. Eu respondia com crueldade calculada. A mãe se iludia. E você também se ilude. Acorda, Patrícia, não existe ninguém lá em cima cuidando de nós. Ela saía chorando, e eu fingia não me importar. Mas as noites começaram a ficar estranhas. Eu tinha pesadelos recorrentes, não visões místicas, mas sonhos onde eu me via criança, chorando pelo irmão morto, enquanto minha mãe rezava ao longe. Acordava suado, inquieto. Durante o dia, eu racionalizava. É só culpa, resquícios de condicionamento religioso.
Vai passar. Na universidade, meu desempenho acadêmico despencou. Eu, que sempre fui bom aluno, comecei a faltar aulas, a entregar trabalhos superficiais. Os professores notavam, alguns tentavam conversar, mas eu respondia com prepotência. O sistema acadêmico também é uma forma de controle. Era mais fácil culpar o sistema do que admitir que algo dentro de mim estava se deteriorando. Leandro e Cíntia começaram a se afastar sutilmente. Não de forma abrupta, mas eu notava que os convites para saídas diminuíam, que eles se falavam mais entre si do que comigo. Quando eu questionava, eles diziam: "Você está muito intenso ultimamente, Felipe." Intenso. Essa palavra me incomodava profundamente, porque talvez fosse verdade. O primeiro tremor aconteceu durante uma aula de ética, em setembro de 2008. Eu estava argumentando com o professor sobre livre-arbítrio quando minha mão direita começou a tremer incontrolavelmente. Durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente para me deixar alarmado. Saí da sala fingindo ter recebido uma ligação importante. Nos dias seguintes, os tremores se repetiram esporadicamente. Primeiro nas mãos, depois nas pernas. Eu atribuía ao estresse, ao excesso de café, à vida desregrada de universitário. Quando Cíntia comentou: "Felipe, você parece nervoso sempre", eu respondi com irritação: "Nervoso por quê? Eu estou bem, ótimo até." A fala começou a enrolar em outubro. Palavras que antes fluíam naturalmente agora exigiam esforço consciente. Durante uma apresentação de seminário, gaguejei várias vezes. Os colegas riram, achando que era nervosismo. Eu sorri junto, mas por dentro sentia um medo crescente, um medo que eu não conseguia nomear. Leandro, sempre direto, foi o primeiro a verbalizar: "Cara, você não está legal. Vai no médico, pelo menos para fazer uns exames." Eu rejeitei a sugestão com veemência. Médico é para quem está doente. Eu só estou cansado. Mas à noite, sozinho no apartamento, eu ficava observando meus próprios movimentos no espelho, procurando sinais de normalidade que pareciam cada vez mais raros. Foi numa madrugada de novembro que acordei completamente paralisado. O pânico que tomou conta de mim naquela madrugada foi indescritível. Eu estava consciente, podia ver, ouvir, pensar, mas meu corpo simplesmente não respondia. Tentei gritar, mas apenas um gemido rouco saiu da garganta. Felizmente, Patrícia havia passado a noite no apartamento. Brigamos no dia anterior, mas ela insistiu em ficar para cuidar do irmão teimoso. Ela me encontrou assim, rígido na cama, com os olhos arregalados de terror. Chamou a ambulância, me acompanhou ao hospital, segurou minha mão durante todo o trajeto. Eu não conseguia falar, mas meus olhos imploravam: "Não me deixe sozinho." Os médicos ficaram intrigados. Dr. Henrique, o neurologista, era um homem sério, de poucos sorrisos, que falava com a precisão técnica de quem já viu muito sofrimento. Após uma bateria de exames, tomografias, ressonâncias, punção lombar, ele convocou Patrícia para uma conversa reservada. Eu vi pelos vidros da enfermaria minha irmã cobrir o rosto e chorar. Paralisia cerebral progressiva de origem indeterminada, foi o diagnóstico. Em linguagem médica, isso significava: "Não sabemos exatamente o que está causando, mas seu cérebro está perdendo a capacidade de controlar seus músculos, e isso vai piorar." Dr. Henrique foi honesto. Em casos como este, a degeneração costuma ser rápida. Estamos falando de meses, não anos. Eu queria gritar, queria socar alguma coisa, queria correr para longe daquele hospital. Mas meu corpo era uma prisão. Só conseguia mexer os olhos e, com muito esforço, sussurrar algumas palavras. A ironia não me passou despercebida. Eu, que sempre falei demais, agora mal conseguia falar. Patrícia se instalou no quarto do hospital como uma guardiã. Ela havia pedido licença no trabalho, reorganizado toda a vida dela para cuidar de mim. Eu tentei protestar, gaguejando: "Vô, cê não precisa." Ela me interrompeu com firmeza: "Você é meu irmão. Claro que preciso." Os primeiros dias no hospital foram um exercício de humilhação. Eu, que sempre me orgulhei da independência, agora precisava de ajuda para comer, para me virar na cama, para necessidades básicas. Cada pequena tarefa que exigia assistência era um golpe no meu ego. Leandro e Cíntia me visitaram uma vez. Foi uma visita constrangedora, cheia de silêncios e olhares desconfortáveis. Eles não sabiam o que dizer, e eu não conseguia dizer quase nada. Leandro tentou uma piada: "Pelo menos agora você tem uma desculpa para não ir às aulas, né?" Ninguém riu. Eles prometeram voltar, mas não voltaram. A ausência deles doeu mais do que eu esperava.
Durante anos, eu achei que tínhamos uma amizade profunda, baseada em ideais compartilhados. Descobri que era apenas uma aliança de conveniência, sustentada pela rebeldia comum. Quando a rebeldia se tornou impossível, a amizade evaporou. As noites no hospital eram meu verdadeiro inferno. O silêncio dos corredores, o bip constante dos aparelhos, a respiração pesada do meu companheiro de quarto, tudo conspirava para me manter acordado. E, na insônia forçada, minha mente se tornava um tribunal onde eu era simultaneamente réu e promotor. Pensava na imagem crucificada, no sorriso de satisfação que tive naquele momento. Pensava nas lágrimas da minha mãe, que eu sempre ignorei. Pensava no pequeno Marcos, morto aos 5 anos, enquanto eu estava ali, adulto, doente, mas vivo. Por quê? Qual era a lógica disso tudo? Patrícia dormia numa cadeira ao lado da cama, sempre segurando o terço nas mãos. Às vezes, ela sussurrava orações, achando que eu estava dormindo. Eu ouvia cada palavra e sentia uma mistura confusa de irritação e inveja. Inveja da paz que ela demonstrava ter, mesmo diante da minha situação desesperadora. Por que você ainda acredita? Perguntei uma noite, com a fala arrastada. Ela parou de rezar e me olhou. Porque preciso acreditar que isso tudo tem um sentido, Felipe. E porque eu sei que você vai ficar bem. Eu quis dizer que ela estava errada, que não havia sentido algum, mas não tive forças. Depois de 3 semanas no hospital, voltei para casa. O apartamento precisou ser adaptado. Barras de apoio, cadeira de rodas, cama hospitalar na sala. Patrícia se mudou definitivamente para cuidar de mim. Ela havia deixado o emprego, vendido alguns móveis para pagar minhas medicações. Nunca reclamou, mas eu via o cansaço no rosto dela. Minha rotina se resumiu à fisioterapia 3 vezes por semana, consultas médicas regulares e longas horas de imobilidade forçada. Os livros de filosofia que antes me empolgavam agora pareciam palavras vazias. Nietzsche falava sobre superar-se, mas como superar um corpo que não obedece? Sartre escrevia sobre liberdade, mas que liberdade há quando você depende de outra pessoa para tudo? Os vizinhos começaram a aparecer. Dona Márcia, que morava no apartamento ao lado, trazia comida caseira. Seu João, do andar de baixo, oferecia carona para as consultas médicas. Essas pessoas simples, que eu sempre considerei alienadas pela religião, demonstravam mais compaixão do que meus amigos esclarecidos. É assim mesmo, filho, dizia Dona Márcia, quando a gente está no sufoco, Deus manda anjos na forma de gente boa. Eu não respondia, mas ficava pensando na frase dela. Seria coincidência? Seria bondade humana natural? Ou seria mesmo algo mais? A doença progrediu rapidamente. Em dezembro, eu já não conseguia caminhar sem apoio. Em janeiro, não conseguia mais segurar utensílios. Em fevereiro, minha fala estava quase incompreensível. Doutor Henrique balançava a cabeça, perplexo com a velocidade da degeneração. Foi nesse período que fenômenos estranhos começaram a acontecer. Algumas noites, um perfume suave de flores invadia o quarto, sem explicação aparente. Outras vezes, eu sentia uma presença no ambiente, não ameaçadora, mas acolhedora. Eu tentava racionalizar. São alucinações causadas pelos medicamentos, efeitos colaterais da degeneração neurológica. Mas havia algo nesses momentos que desafiava a explicação científica. Uma madrugada, acordei e vi Patrícia ajoelhada ao lado da cama, rezando em silêncio. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas sua expressão era serena. Ela sussurrava: Nossa Senhora, interceda pelo meu irmão. Ele precisa conhecer o amor que eu conheço. Ele precisa encontrar paz. Aquelas palavras me tocaram de uma forma inesperada. Pela primeira vez desde o início da doença, chorei. Não de autocomiseração ou raiva, mas de algo que não conseguia nomear. Era como se uma parte adormecida de mim tivesse sido cutucada. A noite de 15 de março de 2009 começou como qualquer outra noite terrível. Eu havia tido convulsões durante a tarde, e meu corpo estava exausto. Patrícia estava dormindo na cadeira, o terço entrelaçado nos dedos, como sempre. Eu a observava no escuro e sentia uma culpa devastadora. Ela tinha 26 anos, era bonita, inteligente e tinha namorado antes de eu ficar doente. Agora estava ali, cuidando de um irmão que sempre a desprezou, que zombou de sua fé, que a fez chorar incontáveis vezes. A dor física se intensificou por volta das 2 da manhã. Não era só a rigidez muscular habitual, era algo mais profundo, como se meu próprio esqueleto estivesse sendo pressionado por dentro. Tentei chamar Patrícia, mas minha voz saiu apenas como um gemido fraco. Ela continuou dormindo.
Foi então que algo dentro de mim se quebrou definitivamente. Não era mais o Felipe arrogante que desafiava Deus, nem o Felipe revoltado que culpava todos pelos seus problemas. Era apenas um homem desesperado, preso dentro do próprio corpo, abandonado pelos amigos, dependente da irmã que sempre maltratou. Era um homem no fim de si mesmo. As lágrimas vieram sem controle. Eu chorava por tudo, pela mãe que morreu acreditando numa fé que eu ridicularizava, pelo irmão pequeno que nunca chegou a crescer, por Patrícia que sacrificou a própria vida por mim mesmo, pelo homem amargo e orgulhoso que eu me tornei. E, no meio daquela dor total, as palavras saíram de mim como um sussurro quebrado. Se a senhora existe, Maria, se realmente existe, faça alguma coisa. Eu não aguento mais viver assim. Eu não aguento mais ser assim. Não era uma oração teológica, não era uma negociação com Deus. Era apenas o grito desesperado de alguém que havia chegado ao fundo do poço e não tinha mais para onde ir. Pela primeira vez na vida, eu estava genuinamente pedindo, sem orgulho, sem condições, sem exigências. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer silêncio que eu já havia experimentado. Não era vazio nem pesado. Era como um abraço sonoro, se tal coisa for possível. Senti uma paz descendo sobre mim, não como ausência de dor, mas como presença de algo maior que a dor. Fechei os olhos, e pela primeira vez em meses, consegui dormir profundamente. Não sei se sonhei, se tive uma alucinação ou se realmente aconteceu. Mas vi a imagem que eu mesmo havia crucificado anos antes, mas agora ela não estava de cabeça para baixo, não estava na cruz improvisada. Estava como deveria estar, serena, com os braços abertos, com um olhar que não julgava, apenas amava. Ela não falou palavras audíveis, mas eu compreendi a mensagem. Eu nunca te abandonei, Felipe. Nem quando você me crucificou, nem quando me xingou, nem quando duvidou. Eu estive aqui, esperando você abrir o coração. Senti uma força suave, como água morna, percorrer meu corpo rígido. Não era dramática nem espetacular, era delicada, como o toque de uma mãe no rosto do filho. Mas naquele toque havia vida, havia cura, havia esperança. Por um momento que pareceu eterno, toda a dor cessou. Todo o medo se dissipou. Eu estava inteiro novamente. Quando acordei, era manhã cedo. Patrícia ainda dormia na cadeira. Tentei me mover e, para minha surpresa, consegui mexer os dedos da mão direita. Apenas um pouquinho, mas era movimento real, controlado, intencional. Meu coração disparou. Patrícia, chamei, e minha voz saiu mais clara do que há meses. Ela acordou sobressaltada, olhou para mim e percebeu imediatamente que algo havia mudado. Felipe, você está diferente. Tentei explicar o que havia acontecido, mas as palavras pareciam insuficientes. Como descrever o indescritível? Como convencer alguém de que o impossível aconteceu? Eu apenas disse. Eu pedi ajuda para ela, Patrícia. E ela veio. Minha irmã chorou como eu nunca a havia visto chorar. Não de tristeza, mas de uma alegria misturada com alívio e gratidão. Ela me abraçou forte e sussurrou. Eu sempre soube. Eu sempre soube que ela não ia te abandonar. Os dias que se seguiram desafiaram toda a lógica médica. Dr. Henrique, sempre cético e científico, acompanhava minha evolução com uma mistura de perplexidade e incredulidade. Isso simplesmente não acontece, ele repetia, analisando os novos exames. Quadros de paralisia cerebral progressiva não regridem. Não existe precedente na literatura médica. Mas diante dos seus olhos, o impossível se desdobrava. Primeiro, recuperei o movimento das mãos. Depois, a força nos braços. Em 2 semanas, conseguia sentar na cama sem apoio. Em 1 mês, estava dando os primeiros passos, hesitantes, mas reais. Minha fala voltou gradualmente, assim como a coordenação motora. Dr. Henrique convocou outros especialistas. Fizeram novos exames, consultaram outros casos, procuraram explicações alternativas. Nada. O cérebro que mostrava sinais claros de degeneração agora apresentava atividade normal. Os músculos que estavam atrofiando recuperaram o tônus. Era como se o tempo tivesse voltado atrás. Do ponto de vista médico, disse Dr. Henrique numa consulta, eu deveria dizer que foi uma remissão espontânea, embora extremamente rara. Mas, entre nós, Felipe, eu pratico medicina há 20 anos. Nunca vi nada parecido. Se você me perguntar o que eu realmente penso, eu diria que foi. Ele hesitou, escolheu as palavras cuidadosamente. Foi algo além da minha compreensão. Durante todo o processo de recuperação,
Patrícia não se afastou um só dia. Ela acompanhou cada pequeno progresso com alegria genuína, mas sem surpresa. Para ela, aquilo não era inesperado, era resposta. Eu sempre soube que Nossa Senhora ia te curar, disse. Não sabia como nem quando, mas eu sabia. A recuperação não foi apenas física. Algo fundamental havia mudado dentro de mim. A raiva constante que carregava há anos simplesmente não estava mais lá. O orgulho que me definia havia se dissolvido. No lugar, crescia uma gratidão imensa e uma humildade que eu nunca havia conhecido. Minha primeira ida à igreja depois da cura foi uma experiência avassaladora. Era a mesma igreja do Rosário onde minha mãe me levava quando criança, onde eu aprenderá a odiar a religião. Agora, caminhando com minhas próprias pernas até o altar, cada passo era uma pequena vitória, cada respiração era um presente. Quando vi a imagem de Nossa Senhora no altar-mor, minhas pernas tremeram, não de doença, mas de emoção. A mesma face serena que eu havia crucificado anos antes agora me recebia de braços abertos. Ajoelhei diante dela e chorei como uma criança. Me perdoa, sussurrei. Me perdoa por tudo. Pela arrogância, pela crueldade, por ter ferido pessoas que me amavam. Me perdoa por ter te ferido. As lágrimas caíam sem controle, lavando anos de amargura acumulada. Patrícia se ajoelhou ao meu lado e colocou a mão no meu ombro. Ela já te perdoou, Felipe. Ela nunca deixou de te amar. Naquele momento, compreendi que o perdão não era algo que eu precisava conquistar, era algo que já me havia sido dado, muito antes de eu saber pedir. Procurei o padre da paróquia, Padre Antônio, um homem idoso e sábio que conhecia minha família há décadas. Contei-lhe tudo, os rituais, as blasfêmias, a doença, a cura. Ele me ouviu em silêncio, sem julgamento, apenas com uma compaixão profunda nos olhos. Felipe, disse ele ao final, a misericórdia de Deus é infinitamente maior que nossos erros. Nossa Senhora não veio para te condenar pelo que fizeste no passado. Ela veio para te mostrar o futuro que ainda podes construir. Suas palavras foram como um bálsamo para feridas que eu nem sabia que ainda doíam. Uma das tarefas mais difíceis foi revisitar as pessoas que eu havia ferido. Comecei pelos vizinhos que sempre me olharam com desconfiança durante meus anos de rebeldia. Dona Márcia, que havia me ajudado durante a doença, recebeu minhas desculpas com a simplicidade característica. Ora, menino, isso já passou. O importante é que você está bem agora. Mais difícil foi procurar alguns colegas da universidade que haviam presenciado minhas provocações antirreligiosas. Muitos me receberam com surpresa genuína. Felipe, você mudou completamente, disse Marina, uma colega católica que eu havia ridicularizado durante um seminário sobre filosofia medieval. Não só fisicamente, mas você parece outra pessoa. O encontro mais desafiador foi com o professor Augusto, meu orientador de filosofia, um homem brilhante que sempre tentou me mostrar que o ateísmo intelectual não precisava ser agressivo. Você tinha potencial para ser um excelente filósofo, disse ele, mas estava mais interessado em chocar do que em pensar. Suas palavras doeram, porque eram verdadeiras. Eu havia desperdiçado uma oportunidade real de crescimento intelectual por causa do meu ego ferido. A visita ao túmulo da minha mãe foi um momento de catarse profunda. Era um domingo de manhã, o cemitério estava silencioso, com apenas o canto dos pássaros quebrando a quietude. Ajoelhei diante da pequena lápide que trazia seu nome. Conceição Santos, mulher de fé. Mãe, sussurrei, tocando a pedra fria, eu entendi. Entendi por que a senhora rezava escondida, porque chorava em silêncio, porque nunca desistiu de acreditar. A senhora sabia de algo que eu não sabia. A senhora viu algo que eu não conseguia ver. As lágrimas vieram abundantes, lavando anos de orgulho e incompreensão. Senti uma presença suave ao meu redor, como se ela estivesse ali, sorrindo com aquele sorriso tímido que eu conhecia tão bem. Suas orações chegaram até mim, mãe. Demorou, mas chegaram. E agora eu sei que a senhora não estava sozinha naquelas noites difíceis. Nossa Senhora estava com a senhora, como está comigo agora. Meses depois da recuperação, Leandro me procurou. Havia sabido da minha cura através de conhecidos em comum e estava genuinamente perplexo. Encontramo-nos num café no centro, o mesmo lugar onde costumávamos planejar nossas provocações filosóficas. Ele estava visivelmente desconfortável. Felipe, cara, eu não sei o que dizer. Todo mundo está comentando que você virou religioso. Havia uma mistura de curiosidade e desdém na voz dele, como se eu tivesse me tornado algo incompreensível. Não virei religioso, Leandro, respondi calmamente.
Eu encontrei algo que estava procurando sem saber que procurava. Contei-lhe sobre a doença, sobre o desespero, sobre a cura. Ele me ouvia com ceticismo crescente. Cara, você está me dizendo que acredita mesmo que foi um milagre? Felipe, você era o mais racional de nós três. Deve ter sido algum erro médico, algum diagnóstico equivocado. Sua necessidade de explicação racional era compreensível. Eu também havia estado lá. Leandro, disse, eu entendo sua dificuldade em aceitar. Eu também estaria cético se fosse outro contando essa história. Mas eu vivi isso. Eu senti isso. E não posso negar o que experimentei só para manter uma coerência intelectual. Ele saiu daquele encontro ainda mais confuso. Não nos falamos depois disso, mas soube através de conhecidos que minha história o havia impactado mais do que ele admitia. Às vezes, as sementes levam tempo para germinar. Cíntia foi diferente. Quando nos reencontramos, ela estava passando por um período difícil, havia terminado um relacionamento longo e estava questionando muitas das certezas que construíra na juventude. Felipe, disse ela, eu sempre senti que algo estava faltando na nossa rebeldia. Era como se a gente fosse muito bom para criticar, mas não conseguia construir nada no lugar. Contei-lhe minha história com honestidade total. Para minha surpresa, ela não demonstrou ceticismo, demonstrou alívio. Sabe o que mais me impressiona? Disse ela. É que você parece em paz. Nos nossos tempos de faculdade, você era inteligente, engraçado, carismático, mas sempre parecia irritado com alguma coisa. Agora você parece em paz consigo mesmo. Meses depois, soube que Cíntia havia começado a frequentar uma igreja evangélica, não por conversão dramática, mas por busca genuína de sentido. Cada um encontra seu caminho à sua maneira. A transformação na minha vida não passou despercebida na comunidade. Padre Antônio me convidou para participar de grupos de oração, inicialmente apenas como ouvinte. Mas logo descobriu que minha história tinha um poder especial para tocar pessoas que passavam por crises de fé. Felipe, disse-lhe um dia, você tem um testemunho único. Você conheceu o outro lado, conheceu a escuridão, mas também conheceu a luz. Há pessoas que precisam ouvir isso. Foi assim que comecei a falar publicamente sobre minha experiência. A primeira vez foi numa pequena reunião de jovens da paróquia. Minhas mãos tremiam, não de doença, mas de nervosismo. Como contar essa história sem soar fantasioso? Como transmitir a profundidade da experiência sem parecer fanático? Decidi ser completamente honesto. Falei sobre o orgulho ferido que me levou ao ateísmo militante, sobre os rituais de provocação, sobre a imagem crucificada. Falei sobre a doença que me quebrou completamente e sobre o momento de desespero que me abriu para o impossível. Falei sobre a cura que desafiou toda a lógica médica. O silêncio ao final da minha fala foi profundo. Depois, as perguntas vieram. Como você sabe que não foi coincidência? E se for só efeito psicológico, você não sente que está trocando uma certeza por outra? Todas eram perguntas válidas, perguntas que eu mesmo havia feito. Eu não tenho provas científicas, respondi. Eu só tenho minha experiência. E essa experiência me transformou de uma forma que vai muito além de explicações racionais. Eu não peço que vocês acreditem na minha história. Eu apenas convido vocês a ficarem abertos para suas próprias experiências. O que começou como pequenos grupos de oração se expandiu para outras comunidades, outras cidades. Minha história começou a circular através de redes sociais, gravações amadoras, depoimentos pessoais. Eu não busquei essa exposição, ela aconteceu naturalmente, como ondas que se espalham quando uma pedra é jogada na água. Recebi centenas de mensagens de pessoas que se identificavam com diferentes aspectos da minha jornada. Jovens que estavam questionando a fé dos pais. Pais que estavam preocupados com filhos rebeldes. Pessoas doentes buscando esperança. Pessoas revoltadas buscando sentido. Uma das mensagens que mais me marcou veio de um rapaz de Salvador, Bahia. Felipe, meu nome é Ricardo, tenho 19 anos. Sua história me fez repensar tudo. Eu também estava envolvido com coisas sombrias, também ridicularizava minha avó por causa das orações dela. Depois de ouvir seu testemunho, pedi perdão para ela. Ela chorou tanto. Obrigado por me mostrar que não é tarde demais. Cada mensagem como essa me lembrava da responsabilidade que acompanha um testemunho público. Não era mais só sobre mim, era sobre todas as pessoas que poderiam encontrar esperança através da minha história. 5 anos depois da cura, eu me tornei uma pessoa completamente diferente. Não apenas por ter abandonado o ateísmo militante, mas por ter aprendido a ver a vida através de lentes completamente novas. Descobri que a humildade é mais poderosa que a arrogância,
que a gratidão é mais nutritiva que a revolta, que o amor é mais transformador que o ódio. Retomei os estudos de filosofia, mas agora com uma perspectiva completamente diferente. Em vez de usar o conhecimento como arma contra a fé, uso como ferramenta para compreender a complexidade da experiência humana. Descobri que há filósofos profundamente religiosos cujas obras eu havia ignorado por preconceito. Descobri que há mistérios que a razão pode investigar, mas não pode esgotar completamente. Minha relação com Patrícia se tornou uma das mais preciosas da minha vida. Ela, que nunca perdeu a fé em mim mesmo quando eu perdi a fé em tudo, agora é minha maior confidente e conselheira. Você sabe o que mais me alegra, disse ela recentemente. Não é só que você se curou fisicamente. É que você se curou por dentro também. Você se tornou o homem que nossa mãe sempre acreditou que você poderia ser. Hoje, quando olho para trás, vejo que cada etapa da minha jornada, mesmo as mais sombrias, teve um propósito. O orgulho ferido da infância me ensinou sobre as feridas que podem levar à revolta. A rebeldia adolescente me mostrou como o ego pode nos cegar para a verdade. A doença me quebrou completamente, mas foi nessa quebra que encontrei espaço para algo novo nascer. A imagem que eu crucifiquei anos antes agora está em um lugar de honra na minha casa. Não como símbolo de submissão, mas como lembrança de misericórdia. Ela me lembra diariamente de que não importa quão longe tenhamos ido, sempre há um caminho de volta. Sempre há uma mão estendida. Sempre há esperança. Não evangelizo através de argumentos teológicos ou provas científicas. Evangelizo através da minha própria transformação. As pessoas veem a mudança e perguntam: o que aconteceu com você? É aí que posso compartilhar, não como quem tem todas as respostas, mas como quem encontrou uma resposta para sua própria vida. Se alguém me perguntasse qual é a mensagem central da minha experiência, eu diria: nunca é tarde demais para recomeçar. Não importa quão profundo seja o buraco que você cavou para si mesmo. Não importa quantas pessoas você feriu. Não importa quantas vezes você rejeitou o amor que lhe foi oferecido. Sempre há uma chance de transformação. Minha história não é única por causa do milagre físico, embora esse tenha sido extraordinário. É única por causa do milagre interior. Um coração de pedra que se tornou coração de carne. Um homem que odiava Deus e descobriu que Deus nunca o odiou. Um filho pródigo que voltou para casa e encontrou os braços do pai sempre abertos. Aos jovens que hoje vivem a mesma revolta que eu vivi, digo: questione, busque, duvide, mas mantenha o coração aberto para a possibilidade de estar errado. Aos pais que sofrem com filhos rebeldes, digo: nunca parem de orar, nunca percam a esperança. Às vezes as orações demoram anos para serem respondidas, mas elas sempre chegam ao destino. E a todos que me ouvem, deixo uma pergunta que mudou minha vida. Será que Deus também já falou com você no silêncio, mas você estava fazendo muito barulho para ouvir? Meu nome é Felipe. Era ex-satanista, hoje sou apenas um homem grato. E esta é minha história de como encontrei a luz no meio da escuridão mais profunda. Uma luz que tem nome: Maria, Nossa Senhora, Mãe de todos nós. A vida continua, dia após dia, mas agora cada amanhecer é um presente, cada respiração é uma oração de gratidão, e cada pessoa que cruza meu caminho é uma oportunidade de compartilhar o amor que recebi. Porque foi isso que aprendi. O amor de Deus não se esgota quando é compartilhado, se multiplica. E você, que me ouve agora, também é amado assim. Também pode ser transformado assim. Também pode encontrar essa paz que eu encontrei. Basta estar disposto a abrir o coração quando ele bater a porta. Porque ele bate, sim. Às vezes suavemente, às vezes através de tempestades, mas ele sempre bate. Esta é minha história. Esta é minha verdade. E ela está à disposição de qualquer coração sincero que busque esperança no meio do desespero. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3:20.